Eu vou fazer a colocação aqui de um homem chamado Pedro. Pedro, diante daquele discípulo, ele tinha uma grande dificuldade de estar ali por causa das ações dele. Mas voltando ao que eu falei, eu quero dizer através do Espírito Santo, é a pessoa da igreja. Foi falado aqui neste instante sobre confusões, dissensões, que aqui não tem. Mas um dia, não deixa de não ter, mas é pequenininha, mas não é igual aos outros lugares. Um dia eu conversando com um cidadão, nós conversando entre família, aí o cara perguntou: você tem problema em casa? Ele falou: não, eu não tenho problema com minha mulher. Ele disse: então vai pra colônia, porque você tá doido e ela também. Então, irmãos, voltando à questão do giri e da gestão, é algo tremendo que Deus faz com a vida de muitas pessoas que passam por problemas lá fora, tráfico, drogas, assassinato. E quando ele chega dentro da igreja, que as pessoas, às vezes, o jeito dele estar convivendo na igreja, ele é criticado. Mas eu quero dizer para você que Pedro, ele tinha uma grande qualidade, esses Pedro, essas pessoas dessa forma, que elas colocam a pessoa de Deus numa posição de acreditar, de ser fiel à pessoa de Deus. E nós vemos muitos Pedro hoje liderando a igreja que está passando por muitos problemas. E nós temos que ter consciência e senso de lidar com essas pessoas pela parte da fidelidade. Você tem que observar que essas pessoas são, se ela é ilibada é fiel. Agora mesmo, atualmente, nós temos um grande problema lá na nossa igreja, que quando foi, depois que esse gestor saiu, ele foi convidado para um aniversário, e nesse aniversário se encontravam pessoas que a pessoa deu a palavra a ele em consideração, e nessa palavra ele pegou e falou algo referente a alguns irmãos que fizeram com ele. Mas ele foi sábio na palavra. E teve um irmão que se levantou comigo, me chamou particular e falou: como é que pode ele chegar aqui no aniversário e falar assim? Aí eu falei: doeu em você, irmão? Ele falou assim, ficou calado. Ele disse: não, porque em mim não. Porque quando esse homem se encontrava girindo lá, gestando aquela igreja, eu somei com eles. E nós precisamos somar com essas pessoas. Nós precisamos amar e ter zelo com elas. Quando eu escolhi esse versículo, seremos odiados por causa do nome de Cristo, não é porque só Pedro é odiado, todos nós. A Bíblia diz que nós somos os nossos próprios inimigos dentro dos nossos próprios familiares. Quando você vê alguma pessoa se converter na família, ela é criticada, ela é desprezada. E nós precisamos se alinhar um ao outro. Pedro, ele fez isso com Jesus. Lá na transfiguração, Pedro, quando ele estava ali com Jesus na transfiguração, ele falou: Senhor, eu fazer o tabernáculo para Elias, ou para Moisés, e outro para ti. E ele tinha um grande carinho com Jesus Cristo. Em Mateus, se eu não me engano, 18 ou foi 17 ou 16, se eu não me engano, capítulo, ele diz: tudo que está ligado na terra, Jesus falou, tudo que está ligado na terra está ligado no céu, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Se dois de vós concordar e a sede de qualquer coisa, serás feito pelo meu Pai que está no céu. Onde tiver 2, 3 reunidos, ele está presente. Mas ele perguntou a Pedro, Pedro falou: mas Senhor, quantas vezes eu posso perdoar meu irmão? Aí Jesus falou: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós temos que aprender a perdoar, a amar o nosso próximo dentro da igreja. A Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé. Pedro também teve uma grande atitude quando aquele Jesus perguntou àquele discípulo: quem diz os homens que é o filho do homem? Aqueles discípulos, eles não sabiam. Ele dizia que Jesus era um qualquer, Elias, Jeremias.
E Pedro disse, ele perguntou para Pedro: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro disse: pois é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja o tamanho da confiança, da espiritualidade de Jesus na caminhada de Pedro, que ele via de Jesus Cristo. E Jesus Cristo olhou ali que em Pedro tinha algo tremendo. Mas nós chegamos em Mateus 26, nós encontramos Pedro tomando aquela atitude ali com Jesus. Jesus disse para trás Satanás dele, mas Pedro tinha um grande cuidado com Jesus Cristo. E por que esse falta de cuidado com essas pessoas que nós estamos tendo dentro da igreja? Pedro foi para mim, eu lendo a Bíblia, o Novo Testamento, Pedro foi um dos grandes evangelistas na frente daqueles discípulos. Ele fez uma pregação lá em Atos 2, que foi para mais de 3 mil almas, exceto as mulheres e crianças. Em Atos 3, na Porta Formosa, aquele homem ali coxo, ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas quando aquele povo foi idolatrar ele, João, ele disse: não, povo, não foi pela virtude, foi pelo aquele que pegou e veio, que vocês crucificaram na cruz, que você rejeitou diante daquelas pessoas e botou um ladrão do lado dele e mandou soltar Barrabás. Essa reflexão que eu estou fazendo aqui é porque nós estamos vendo isso no meio de todas as igrejas, e nós precisamos, apesar do que a maioria, o Espírito Santo usou a maioria aqui falou, nós temos que ter cuidado para não deixar essas coisas juntar. Problemas nós vamos ter, irmão. Nós vamos rejeitar o irmão, mas nós temos que ter aquele amor, zelo e cuidado de amar. Tem pessoas lideranças hoje que não querem mais liderar a igreja. Na Assembleia está sendo um problema, um turbilhão de problema, porque as pessoas estão querendo um anjo para poder